E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Era uma manhã como tantas outras na Judeia, mas algo estava diferente. Jesus havia se levantado antes do amanhecer e caminhado até um lugar isolado, longe do burburinho dos discípulos e da multidão que sempre o seguia. Ali, sob o céu que começava a clarear, ele se ajoelhou. O que aconteceu a seguir deixou os discípulos perplexos. Não era apenas uma oração comum, era como se Jesus estivesse conversando face a face com alguém invisível, mas real. Sua voz era baixa, íntima, cheia de uma autoridade serena que eles jamais haviam presenciado. Era como assistir a um filho falando com o seu pai após um longo tempo separados. Pedro observava de longe, intrigado. João não conseguia desviar o olhar. Todos eles conheciam a oração. Haviam crescido no templo, decorado as palavras dos rabinos, participado dos rituais sagrados. Mas isso era completamente diferente. Quando Jesus terminou e voltou até eles, havia algo em seus olhos. Uma paz que transcendia qualquer compreensão humana. Uma certeza que não podia ser abalada. Os discípulos se entreolharam e foi então que um deles se atreveu a fazer o pedido que mudaria tudo. Senhor, ensina-nos a orar. Não era apenas curiosidade, era desespero. Era a percepção de que suas orações até então haviam sido apenas palavras vazias ecoando no vento, enquanto a oração de Jesus era o encontro real, transformador, poderoso. Eles haviam descoberto que existe uma diferença abissal entre recitar orações e verdadeiramente orar. Jesus olhou para cada um deles com compaixão. Sabia que aquele momento definiria não apenas a vida daqueles homens, mas de milhões de pessoas ao longo da história. O segredo que ele estava prestes a revelar não era apenas uma técnica ou fórmula mágica, era o portal para uma vida completamente transformada. Jesus se sentou entre eles e sua voz carregava a suavidade de quem estava prestes a compartilhar o tesouro mais precioso do universo. Quando vocês orarem, ele começou, e cada palavra parecia carregar o peso da eternidade. Digam assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai Nosso. Duas palavras simples que revolucionaram tudo. Os discípulos estavam acostumados com um Deus distante, austero, quase inacessível. Mas Jesus estava revelando que a oração que transforma começa com intimidade. Não ó Todo-Poderoso ou Senhor do Universo, mas Pai. Santificado seja o teu nome. Jesus continuava, e seus olhos brilhavam com uma luz diferente. Ele não estava ensinando apenas palavras, mas princípios eternos. A verdadeira oração de Jesus começa reconhecendo quem Deus é, não enfatizando quem nós somos ou o que precisamos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ali estava o segundo segredo. A oração que transforma não tenta mudar Deus, mas nos alinha com os propósitos divinos. Não é sobre conseguir que Deus faça nossa vontade, mas sobre descobrir e abraçar a vontade perfeita dele. Pedro balançou a cabeça, impressionado. Quantas vezes ele havia orado exigindo, barganhando, tentando convencer Deus a mudar de ideia. Agora compreendia que a oração de Jesus era uma rendição, não uma negociação. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus mostrava o terceiro elemento: dependência. A oração que transforma reconhece nossa completa necessidade de Deus, não apenas para as grandes coisas, mas para o básico, para o dia a dia,
para cada respiração. O que você está achando até aqui? Escreva nos comentários. Um dos discípulos interrompeu respeitosamente: Mestre, mas sempre nos disseram para apresentar nossas petições a Deus. Como é diferente o que o Senhor está ensinando? Jesus sorriu com paciência. Sabia que essa confusão existiria por séculos. Escutem bem, ele disse: há uma diferença fundamental entre pedir e orar. Muitos transformam a oração em uma lista de compras espiritual, onde Deus é tratado como um atendente cósmico que deve satisfazer todos os seus desejos. Ele pegou uma pedra do chão e a segurou diante dos discípulos. Imaginem que um filho chegasse ao seu pai apenas quando precisasse de algo: dinheiro, comida, roupas, e depois de conseguir o que queria, sumisse novamente. Que tipo de relacionamento seria esse? Os discípulos compreenderam imediatamente. A oração de Jesus não era transacional, era relacional. A verdadeira oração que transforma começa quando paramos de falar e começamos a escutar. Quando paramos de apresentar nossa agenda e começamos a descobrir a agenda do Pai. Quando paramos de tentar usar Deus e começamos a nos deixar ser usados por Ele. João se lembrou de como havia visto Jesus orar naquela manhã. Havia momentos de silêncio, momentos em que ele apenas estava ali, presente, absorvendo a presença do Pai. Não era uma conversa frenética, mas uma comunhão serena. Vocês notaram? Jesus perguntou. Que comecei ensinando vocês a chamar Deus de Pai, não de juiz? A oração que transforma nasce da certeza de que somos amados, não da preocupação de que somos julgados. Quando oramos com medo, nossas palavras são infectadas pela ansiedade. Quando oramos como filhos, nossas palavras são banhadas de confiança. Tiago refletiu sobre suas próprias orações. Quantas vezes havia se aproximado de Deus com culpa, tentando negociar perdão ou favor? Agora via que a oração de Jesus começava com a convicção inabalável de que já éramos aceitos, já éramos amados. Se você chegou até aqui, muito obrigado. O melhor ainda está por vir. Jesus sabia que chegara ao ponto mais desafiador de seu ensinamento. Sua voz se tornou mais séria, mas ainda assim carregada de amor. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O silêncio que se seguiu foi denso. Todos sabiam que Jesus havia tocado na ferida mais profunda da experiência humana. Pedro pensou imediatamente naquele comerciante que o havia enganado na semana anterior. João se lembrou da mágoa que ainda carregava de um desentendimento familiar. Mestre, disse Mateus hesitante, por que o perdão está no centro da oração que transforma? Jesus olhou para cada um deles com uma intensidade que parecia penetrar suas almas. Porque a falta de perdão é como tentar orar com uma mão no coração e a outra segurando uma pedra para atirar em alguém. É impossível ter intimidade genuína com Deus enquanto cultivamos amargura contra nossos irmãos. Ele se levantou e começou a caminhar entre eles. Vocês já tentaram encher um pote que tem um buraco no fundo? Por mais água que coloquem, ela sempre escorre. É assim com a oração quando há falta de perdão. Por mais que orem, por mais fervorosos que sejam, a amargura drena toda a vida espiritual. Mas, Senhor, protestou Pedro, e se a pessoa não merece perdão? E se ela nem sequer se arrependeu? Jesus parou diante de Pedro e seus olhos continham uma profundidade oceânica. Pedro, o perdão não é sobre o que a outra pessoa merece. É sobre a liberdade que você merece. Quando você perdoa,
não está libertando o seu ofensor, está libertando o seu próprio coração para experimentar plenamente a presença de Deus. A verdade daquelas palavras atingiu cada discípulo como um raio. Quantas de suas orações haviam sido bloqueadas pela recusa de perdoar? Quantas vezes haviam pedido perdão a Deus enquanto negavam perdão aos outros? A oração de Jesus, ele continuou, cria um ciclo de graça. Recebemos perdão de Deus e o derramamos sobre outros. Quando interrompemos esse ciclo, interrompemos nossa própria conexão com o Pai. Não porque Deus nos rejeita, mas porque nós mesmos criamos barreiras intransponíveis. O sol agora estava alto, e Jesus sabia que seu ensinamento sobre a oração que transforma estava chegando ao clímax. Havia uma promessa que ele precisava fazer, uma garantia que mudaria para sempre como aqueles homens se relacionariam com a oração. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus concluiu a oração modelo, mas havia algo mais em seus olhos. Uma certeza, uma autoridade que transcendia qualquer dúvida. Agora escutem bem esta promessa. Ele disse, e sua voz carregava o peso da eternidade. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Simão, sempre prático, perguntou: Mestre, mas isso significa que Deus nos dará tudo o que pedirmos? Jesus sorriu, sabendo que essa pergunta ecoaria através dos séculos. A oração de Jesus, quando feita com fé genuína e alinhada com o coração do Pai, sempre é respondida. Sempre. Mas nem sempre da forma como esperamos, e nem sempre no tempo que desejamos. Ele pegou uma semente do chão. Quando um agricultor planta uma semente, ele espera uma árvore imediatamente? Não. Ele confia no processo, rega com paciência e espera no tempo certo. Assim é com a oração que transforma. Deus sempre responde, mas sua resposta pode ser sim, não ou espere. E todas as três são expressões de seu amor perfeito. Mas há uma garantia absoluta. Jesus continuou e seus olhos brilhavam com alegria. Quando oramos da forma que ensinei, com intimidade, alinhamento, dependência e perdão, algo sempre acontece. Nós somos transformados. A oração que transforma sempre transforma primeiro aquele que ora. Pedro compreendeu naquele momento que havia descoberto o maior segredo do universo. A oração de Jesus não era apenas sobre receber de Deus, mas sobre se tornar como Deus. Não era sobre conseguir que Deus descesse ao nosso nível, mas sobre sermos elevados ao nível dele. Por isso, Jesus concluiu: quando orarem assim, não apenas suas circunstâncias podem mudar, vocês certamente mudarão. E essa é a transformação mais preciosa de todas. Agora você descobriu o segredo da oração que transforma vidas, mas como aplicar isso hoje, em sua realidade? Primeiro passo: comece com intimidade, não com pedidos. Antes de apresentar sua lista de necessidades a Deus, passe alguns minutos apenas reconhecendo quem Ele é. Chame-o de Pai. Sinta o peso dessa relação. A oração de Jesus sempre começa com um relacionamento. Segundo passo: alinhe sua vontade com a do Pai. Pergunte-se: o que estou pedindo está alinhado com o caráter de Deus? Estou orando para que Deus faça minha vontade ou para que eu descubra e abrace a vontade dele? A oração que transforma não tenta mudar Deus, mas nos deixa ser mudados por ele. Terceiro passo: pratique o perdão antes de pedir qualquer coisa. Existe alguém contra quem você guarda mágoa? Alguma situação que ainda o deixa amargurado? Perdoe primeiro. Liberte-se primeiro. Só então sua oração terá o poder transformador que Jesus prometeu. A oração de Jesus não é complicada, mas é profunda.
Não é sobre palavras perfeitas, mas sobre um coração rendido. Não é sobre conseguir o que queremos, mas sobre nos tornarmos quem Deus sonhou que fôssemos. Pai nosso, que estás nos céus, ensina-nos a orar como Jesus orou, não como quem mendiga favores, mas como filhos amados que confiam completamente em teu coração de Pai. Que nossa oração não seja uma lista de exigências, mas um encontro de intimidade. Que não tentemos mudar tua vontade, mas que sejamos transformados por ela. Ajuda-nos a perdoar como fomos perdoados, a depender de ti como crianças dependem dos pais e a ter a certeza absoluta de que sempre nos ouves, sempre nos amas e sempre responde no tempo perfeito e da forma perfeita. Que a oração de Jesus se torne nossa oração, que a oração que transforme se torne nossa realidade diária. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal Jesus Cristo Explicado e ative o sininho para não perder nenhum ensinamento transformador. No próximo vídeo, descobriremos outro segredo poderoso que Jesus revelou para mudar completamente nossa vida espiritual. Compartilhe nos comentários qual foi a parte desta oração que mais impactou você. Sua experiência pode ser a palavra que alguém precisa ouvir hoje.